Pessoal, uma satisfação estar falando com vocês. Hoje, 9 de novembro, sábado, nós vamos fazer aqui o estudo do índice Bovespa e desses papéis. Eu confesso a vocês, peço desculpas por isso, eu não tive condições de olhar, não tive tempo de olhar todos os papéis da carteira teórica do índice Bovespa, que é o que eu geralmente faço aos finais de semana e compartilho aqui com vocês, tá? Não tive tempo, mas no próximo final de semana eu faço esse estudo mais completo, certo? No entanto, eu não podia deixar de mostrar para vocês alguns papéis, tá? Nós vamos olhar a Vale, nós vamos olhar também a Bradespar, a Petri 4, a Caixa Seguridade e devido a alguns pedidos para nós olharmos BDRs, tá? Papéis que têm lastro em empresas americanas. Nós vamos olhar a da Nvidia, da Meta, da Oracle, da Tesla e vamos terminar com o roxo 34, que é o Nubank, certo? Bom, vamos começar então aqui pelo índice Bovespa. Lembro a vocês que o que eu falar aqui não é recomendação e só quem pode recomendar é analista certificado para isso. E também esse estudo é baseado num perfil de risco, no meu perfil de risco e na metodologia que eu uso. Portanto, você pode ter uma visão diferente, dependendo da metodologia e do perfil de risco. Índice Bovespa gráfico diário, o que a gente observa, pessoal? Mais uma vez o índice Bovespa toca na média de 21, tá? Chega inclusive a passar por cima da média e volta a cair. Então podemos dizer que a média é uma região de resistência desde quando? Desde ali o começo de setembro, tá? Toca lá, cai, toca, cai, toca, cai, cai e assim vem sendo. É um padrão que tem se repetido. Então nós temos como resistência importante que o índice Bovespa tem que romper, ele tem que deixar um candle de fechamento, tá, acima da média de 21. Essa média é móvel, tá? Então nesse momento em que eu gravo esse vídeo, né, 9 de novembro, com base no fechamento do mercado em 8 de novembro, na sexta, a média está em 130.192, 130.192. Aqui é resistência, toca, tende a cair, ok? Então o que eu gostaria de ver é o índice Bovespa deixando um candle igual esse aqui, ó, um maroboso, de preferência acima da média e com volume alto. Vejo também como negativo o índice, as médias apontam para baixo, né, tanto a linha roxa mais forte, que é a média de 21 períodos, quanto a linha roxa mais fina, que é a média de 9 períodos. Então, as médias apontam para baixo, o índice cai com o volume aumentando. O que significa isso? Qual é a leitura que a gente pode fazer? Que a força vendedora está dominante, tá? A força compradora está muito, muito pequena. Não está encontrando aqui uma intensidade suficiente para levar esse índice para cima, tá? Vendidos no momento estão dominantes. Quais são os pontos de suporte? Eu falei que os pontos de resistência são as médias, né? A de 21, a de 9 também é resistência, no caso aqui uma resistência de curtíssimo prazo, em 129.803 pontos. Isso aqui em cima é resistência, está na faixa dos 129.647. E o suporte, pessoal, na minha opinião, a gente perdeu um suporte aqui importante na semana aí que encerrou, ali na faixa dos 128.128, tá? Isso aqui é um suporte perdido. Se a gente olhar aqui para a esquerda do gráfico, a gente vai ver aqui vários topinhos, tá? Esses topinhos, eles tendem a se comportar como suporte. Então, a faixa ali dos 127.671 é um suporte. Esse fundo aqui de sexta-feira também é um suporte, ou seja, 126.972. E se cair um pouco mais, com mais intensidade, na minha opinião, lá naquela região dos 125.400, 125.500 também encontra de um suporte, ok? E esse fundo aqui, ó, é também um suporte, tá? Ali na faixa dos 123.518 pontos, 123.518, suporte aqui também, tá? Vamos olhar o semanal do índice Bovespa. No semanal, cruzamos para baixo da média de 21 períodos. Isso é bem negativo. Vamos voltar lá. Bem negativo, tá?
Aqui nesse tempo gráfico também, eu gostaria de ver um Marubozu, como queiram, né? Um candle sem sombras, verde com volume alto aqui embaixo, para mostrar que ele vai reverter essa tendência. Não há sinal à vista disso ainda, tá? Ou quem sabe um martelo igual esse aqui, ó, ali do fundo, né, em junho, que depois sustentou toda essa nova alta, tá? Tem que deixar um martelinho no fundo e com um volume mais alto, né? O mercado como um todo esperando aí esse pacote de ajustes na economia brasileira, tá? Então o mercado precifica neste momento a ausência do pacote, tá? Muitas dúvidas sobre como vai ser, né? Esse conjunto de regras, e enquanto isso não se define, né? Muito fogo amigo dentro do Planalto contra essas propostas. O mercado trabalha com essa lógica de que o risco fiscal é é o calcanhar de Aquiles do Brasil em termos econômicos, tá? Se não ajustar a gente se reflete na bolsa, né, gente? Essa perda de credibilidade aqui em relação ao nosso fiscal, né? Afinal de contas, qual empresa vai querer aportar no Brasil no longo prazo se a gente corre o risco de dar calote no longo prazo, tá? Essa é a questão, certo? Se não ajustar as contas, dificilmente a gente vai ter juros mais altos, dólar mais alto, e o Trump também, vencendo as eleições nos Estados Unidos, faz o dólar se valorizar em relação ao real, principalmente, né? Também leva a inflação a ficar mais alta, isso impacta positivamente os juros, eleva os juros, e todo aquele pacote que o índice, as bolsas, o índice Bovespa não gosta, né? Tem algumas ações que podem se sair bem com juro alto? Sim, tem. Seguradoras são uma delas, né? Mas a gente não pode olhar apenas isso, tá? O ideal é que nós tivéssemos inflação sob controle, nós tivéssemos um real um pouco mais valorizado e um lado fiscal feito com responsabilidade, tá? No momento nós temos uma gastança exagerada e não dá para ter um futuro a longo prazo desse jeito, né, gente? Os gastos cresceram enormemente, tá? Feito esse adendo, vamos voltar aqui para a análise gráfica, vamos voltar aqui para o gráfico da Vale, Vale 3. O que a Vale 3 nos diz, tá? Primeiramente, vamos olhar o gráfico diário. O gráfico diário, gente, era um gráfico bonito, tá? Olha aqui, ó. Sobe, testa fundo. Qual fundo testou? Esse aqui. Vejam que nem foi até lá embaixo. Armou um pivô. Aí, gente, a Vale resolveu cair, cruzou para baixo da média, mas se recuperou, deixou um martelinho aqui, e o candle seguinte foi com uma alta bem generosa, tá? Ali no dia 7 de novembro. E o volume mais alto, enfim. Só que na sexta-feira veio aquela repercussão muito negativa dos estímulos à economia na China. As medidas anunciadas não convenceram, elas não tocam em setores importantes da economia, né, chinesa, como o imobiliário, né? E com isso o minério de ferro cai, com isso a Vale também cai, já que a Vale é altamente exposta à China, tá? Então ficou aqui um candle bem negativo, né, uma queda de 4%. Agora a Vale encontra resistência, vejam que poderia ter tido uma bela onda 3 aqui para cima, né, com alvo lá em 65,35. Agora, gente, a Vale tem como resistência imediata a média de 21, 61,57. Depois a outra resistência em 62,18, média de 9. Esse topo aqui também é uma resistência, pontinha da sombra ali, né? Ou seja, na faixa dos 63,99, R$ 64, tá? São resistências no gráfico. Suporte. Bom, onde parou na sexta-feira, 60,63, tecnicamente é um suporte, tá? O outro, na minha opinião, suporte bem relevante, esse fundo, ali na faixa dos 59,21, ok? Semanal da Vale. Bom, semanal da Vale tá praticamente aqui andando de lado num fundo. Olha aqui, ó. Sobe, testa fundo e está dentro dessa no semanal, né? Para quem olha aí para operações mais longas, né? Position, enfim, praticamente andando de lado, tá?
Na minha opinião, vai ter que romper 64 e vai ter que principalmente romper 65,35 para talvez fazer aqui uma perna de alta bonita, tá? Vejam que encontrou suporte na média de 21 na semana aí que encerrou em 59,75. Isso aqui é um suporte no semanal. Fica então para vocês avaliarem, tá? Vamos ver agora de imediato a Petri 4, Petrobras no semanal. A Petrobras no semanal deixou um candle interessante. Por quê? Porque é um martelo num fundo. Martelo num fundo ele é altamente significativo, tá? Ele sinaliza que pode haver uma reação aqui do papel. Isso é no gráfico semanal, tá? Então, se houver uma reação, seria aí nas próximas semanas, meses. Vejam que o papel, a Petri 4, né, no semanal, encontra resistência aqui nas médias. 36,57 é resistência, 36,74 é resistência. Tá? Tende a tocar nisso aqui e cair. Eu ficaria atento se rompesse, tá? Porque se deixar um candle de alta acima das médias e com uma máxima, né, maior que a máxima da semana que passou, ele confirma esse martelo e tende a buscar o que? Tende a buscar, na minha opinião, 38 ali com 40, né? Que é esse topo, que é a próxima resistência. Tende a buscar, tá, pessoal? Tende a buscar. Não estou dizendo que vai. Estamos aqui trabalhando com probabilidades, tá? Olha aqui, ó. Esse aqui é o diário. Vejam que o diário o volume aumenta, isso é positivo. E a Petri 4 consegue fazer aí 3 pregões de alta, tá? Toca na média de 21. Média de 21, aqui uma resistência, ou seja, 36,24 é uma resistência técnica, tá? Esses topos aqui, todos aqui, ó, também são resistências, ou seja, a faixa dos 36,49, a faixa dos 36,37, isso aqui são resistências que o papel tem que romper. Eu gostaria de ver a Petri 4 testar o fundo. Qual fundo? Esse aqui. Então, ao chegar em regiões de resistência, uma queda, e vamos ver se o papel arma um pivô de alta. Aí ficaria interessante, tá? Com esse volume alto, se o papel volta a subir, tá? Pode buscar ali a faixa dos 37, essas resistências aqui, ó. A Petri 4 aí divulgou o balanço, divulgou também dividendos, né? Então o mercado gostou, o papel subiu. Fica aí então também para vocês avaliarem. Quero ver agora CXSE3. Caixa Seguridade. Esse aqui é um papel que toda semana a gente está olhando, que tem gente pedindo. A Caixa Seguridade também divulgou o balanço, né, do terceiro trimestre, acho que foi na quinta-feira, e também o pagamento de dividendos. Tá? É seguradora, né? Muita gente costuma fazer aquela avaliação, aumenta juros, esses papéis tendem a ter um impacto positivo com o aumento da Selic. Tá? Caixa Seguridade, BB Seguridade, Porto. Tem que olhar outros indicadores também. Para quem faz análise de fundamentos, não basta fazer essa avaliação. Juro alto, esses papéis são impactados positivamente. Um pouco de cautela quanto a isso, tá, pessoal? Tem que olhar outros indicadores. A Caixa Seguridade, ela, do ponto de vista gráfico aqui, tá? Eu não estou olhando os fundamentos, mas é um papel que, do ponto de vista gráfico, estava bonito, porque ela rompeu, né? Tinha rompido consolidações, chegou a subir 3,7% no dia 4, mas depois só conheceu queda, né? Depois só caiu durante a semana, cruzou para baixo da média, agora a média vira resistência, 14,23 é uma resistência técnica desse papel, tá? Vamos ver se o papel retoma. Era um papel bonito, porque ele vinha fazendo fundos cada vez mais altos, né? Só que essa perna de baixo aqui pegou muito mal, ok? Um aumento de volume na sexta, se bem que na sexta o mercado fechou muito negativo, né? A Caixa de Seguridade, na minha opinião, não vejo compras agora, tá? A não ser que o papel volte a subir e aí ele encontra resistência além da média aqui nesse topinho. Esse topinho agora também virou uma resistência em 14,84. Ali é resistência, então eu esperaria o papel subir, tocar numa região de resistência, testar fundo e depois vamos ver se ele sobe de novo, rompendo a resistência. Ok?
o papel tem como suporte aqui essa faixa aqui onde ele está aqui 14 com 11 tem suportes técnicos. Esse fundinho aqui também tem um suporte técnico, ou seja, 14 é R$ 13,97. Depois esse outro fundo aqui também é suporte, né? Ali na casa dos 13,79. Ok, não vejo nada a fazer, tá, pessoal? Bom, eu vou olhar com vocês agora alguns BDRs, tá? Como eu já falei, peço desculpas aí, eu não olhei todos os papéis da carteira teórica do índice. Vou fazer isso com mais calma na semana que vem. Nesse final de semana me faltou um pouquinho de tempo. Então, foram pedidos aí alguns BDRs, né? Eu descartei alguns, coloquei outros, tá? Acho que é importante, aí Tesla, Roxo, lembrando que BDR é uma forma de se expor ao mercado externo. Então, quando a bolsa está ruim aqui, após fazer uma avaliação profunda dos ativos e também do que é o BDR, tá? Faça um estudo direitinho disso, aí você avalia se vale fazer uma operação ou não. Alguns têm um valor alto, tá? E alguns são pagadores de dividendos, muitos, né? Então dá uma olhada com cautela, não olha só o gráfico. Nvidia, né? Nvidia foi um dos papéis que mais subiram aí na bolsa americana. E a Nvidia tem BDR, né? Vamos botar aqui Nvidia, tá? Que é o NVDC34, ok? Bom, gente, Nvidia, né? Subiu muito forte, é um papel que teve uma valorização extremamente alta em função de chips para o setor de inteligência artificial, tá? O papel, na minha opinião, ele está um pouco esticado ou muito esticado, tá? Para a gente ser mais preciso aí no termo. E acabou de romper uma nova região aqui de resistência, tá? Então, para mim, a compra, para quem comprou, né, ou para quem tinha interesse, foi aqui na casa dos 17,14, ok? Lembrando que a Nvidia custava o BDR, né, a ação que ela tem lastro nas ações, custavam muito mais do que esse valor atual, né, 17,62, mas ela fez um desdobramento, né, fez um desdobramento e aí o preço ele cai, e isso facilita a liquidez do papel, né, tá? Bom, vamos ver aqui então, gente. Na minha opinião, eu gostaria de ver esse papel recuando de novo até as médias, e aí sim você avalia uma entrada, tá? Não vejo compras agora para swing trading. Lembrando que a análise do gráfico é igual a mesma que se faz para uma ação no Brasil, não tem muita diferença, tá? Essa metodologia que eu uso, no caso, ela é norte-americana, né? Olha aqui, ó, está afastado das médias, tá? O preço está afastado das médias no semanal NVDC34. Então, eu gostaria de ver o papel voltando aqui até 15,37 de repente, e chegando nesses níveis, ou na média de 21, 14,44, se voltar a subir, aí você avalia uma entrada, tá? Mas na minha opinião agora está muito esticado. O outro papel que também foi solicitado, né, que é a Meta, né, a dona do Facebook, dona do Instagram, Threads. No semanal vejam que o papel está acumulando. Esse aqui já custa 120, tá? Um preço mais elevado. Subiu forte também, setor de tecnologia, né? Recebeu aí, foi impactado positivamente pela eleição do Trump, né? E vejam que esse papel tem no semanal a meta 34 tem um padrão, né? Ele toca na média ali desde agosto e volta a subir. Tocou na média recentemente, tá? Será que vai voltar a subir? Lembrando que eu gostaria de ver esse papel mais tempo consolidando para dar tempo da média de 21 tocar no preço do ativo, tá? E se romper lá em cima a faixa dos R$ 125, 125,10, vale, ali sim, aí poderia se avaliar uma entrada, tá? É isso, né, gente? Rompimento e resistência, tá? É claro que aquele rompimento tem que ser um rompimento de fechamento e com volume alto, tá?
O volume está bem alto no semanal, né, gente? No diário, meta, vejam que a meta cai para baixo da média, se recupera. A resistência mais importante no curto prazo é aqui a máxima histórica ali do BDR, 125,10. Tem que romper 125,10 para voltar para sua tendência principal. Quanto mais tempo fica andando de lado aqui, melhor, né? Suporte em 120,26, depois suporte em 118,82, depois em 117,98, tá? O que é ruim aqui nesse BDR, volume caindo e o papel subindo, isso é uma divergência, tá? O papel tinha que estar aqui, ó, subindo, subindo com o volume subindo, como aconteceu ali no mês de setembro, né? Bom, depois da meta, isso é uma coisa que tem que tomar cuidado, né? A liquidez dos BDRs são menores, embora alguns sejam bem líquidos, né? Alguns são bem líquidos, como é o caso da Nvidia, mas tem outros como Oracle que tem uma liquidez menor. Observem aqui, tá? Cautela com isso, né? Liquidez menor. A gente tem que ver se não são alguns poucos players do mercado que estão jogando o preço para cima. Tá? Tem que levar isso em consideração também. No semanal, Oracle, não vejo compras porque já subiu muito aí na semana que passou, está longe das médias. Tá? E o preço é R$ 184, né? Com 18 centavos. Lá é a resistência agora a ser rompida. Tá? Não vejo compras, o timing de entrada ou foi aqui, né? 172, ou foi aqui embaixo em 169. Tá? Esse papel tem claramente, né, também no setor de tecnologia, né, envolvido aí no segmento de inteligência artificial, a média de 21 foi um suporte até agosto e agora é a média de 9 que tem dado suporte para o papel tamanho ou força. Então eu esperaria o papel recuar, acumular, que nem fez aqui, ó, por algumas semanas, aí você avalia uma entrada, certo? Olha aqui, ó, Oracle, olha como subiu forte, né? Muito forte. O volume aumenta, mas o timing de entrada foi em 169,65 ou aqui em 172, né? Entrar agora está fora de timing, é assumir muito risco. Tem que esperar o papel recuar pelo menos até as médias. Se voltar até as médias e depois subir, aí você avalia uma entrada. Na minha opinião, resistência a ser rompida, ou seja, compra só e somente só se romper ali 184,18. Bom, agora vamos ver então o ativo Tesla, Tesla 34. O mercado ele reagiu positivamente a essa proximidade aí do magnata, né, o Elon Musk, né, o empresário Elon Musk, com o presidente eleito dos Estados Unidos, o Donald Trump, e o preço dos ativos disparam, tá? Muito menos por fundamentos e muito mais por essa questão da proximidade dele com o Trump, tá? Do Musk. Então, gente, o que a gente observa aqui, ó? Esse papel aqui fez uma bela de uma onda 3 para cima, né? Olha só, um volume extraordinariamente alto. Compras, na minha opinião, foi aqui. O problema é que isso aqui foi um gap. Não sei se aí foi difícil pegar esse movimento de alta. É hora de comprar? Não, né? Está muito afastado das médias. Tem que ter um recuo do papel, pelo menos até as médias ou até pontos de suporte. 49,90, de repente 45,85 ou na média 48,31, tá? Se voltar até as médias e voltar a subir, aí você avalia, certo? A resistência principal agora é lá em cima. É aquele topo lá, é a faixa dos 58,99 reais, tá? Então, tem algo positivo nesse papel? Sim, tem volume alto, mas a Tesla é um papel que vinha sofrendo aí, né, com a concorrência, principalmente dos carros chineses. No entanto, pode ter uma reversão aí da tendência, é o que mostra aqui o gráfico, né, sugere uma reversão da tendência em função aí do Elon Musk no governo Donald Trump. Pode vir a ser beneficiado? Pode. Suas empresas podem vir a ser beneficiadas? Sim. Então o mercado vê como positivo e o preço do ativo salta. Tá? Bom, e vamos terminar com o roxo 34, tá? Que é o Nubank. Nubank anunciou aí que vai entrar no segmento de telefonia. Então
os papéis subiram com força, né, gente? Aqui a gente pode ver que roxo 34, Nubank, né? Veio até a média e voltou a subir. Na minha opinião, a resistência a ser rompida agora, a resistência é em 15,24. Tem que romper 15,24, deixar um candle de fechamento com volume alto, tá? Para dizer que ele vai continuar dando sustentação a essa tendência de alta aqui. Tá? No momento eu gostaria que, para quem quer comprar, né, o ideal seria que o papel consolidasse ou fizesse um novo recuo até a média ali em 13,96 ou até a média de 9, né, 14,36. Se voltar a subir com volume alto ou crescente, a próxima parada é na resistência que eu falei desse topo. E se romper o topo, o papel fica bonito. Agora, o roxo 34 tem uma liquidez um pouco baixa, na minha opinião. Então tem que tomar cuidado para ver se essas altas aqui não são alguns poucos investidores, traders, levando o papel para cima. Tá? Isso é um risco do BDR. Tem que ter liquidez. Nem todos têm. A melhor compra para mim de roxo 34 foi quando rompeu aqui 14,19, né, ali em 21 de outubro, tá? Ou aqui embaixo, ó, 13,80. Vejam que fez uma onda 3 muito bonita aqui, né? Tá? Fundos cada vez mais fundos, clara tendência de alta. Então fica aí também para vocês avaliarem do ponto de vista gráfico, é um papel interessante para se colocar no radar, tá, pessoal? Aqui, para a gente finalizar, roxo 34 no semanal. Deixa eu limpar um pouquinho esse gráfico aqui. Vejam que roxo 34 no semanal subiu, testou fundo, encontrou suporte da média de 21. A média de 21 tem sido o suporte do papel desde janeiro deste ano. E olha aqui, ó, volta a subir de novo. Tá? Consolidado agora, nesse tempo gráfico, né, praticamente consolidado. E vamos ver se ele fica consolidado por mais algumas semanas para dar tempo das médias se aproximarem do preço, né? Pelo menos a média de 9 no semanal, roxo 34, e vamos ver se ele consegue romper ali a faixa dos R$ 15 com 23 centavos lá em cima. Ó. Tem que romper. Rompendo com volume alto ou crescente, né? Esse volume está um pouco baixo. O papel, ele deixando um candle de fechamento acima, né, de R$ 15,23, o papel tem tudo para dar sequência à sua tendência longa, que é de alta. Certo? Fica então para vocês avaliarem também. Pessoal, mais uma vez eu peço desculpas por não ter olhado todos os papéis da carteira teórica, tá? Eu não tenho muitas opções para deixar com vocês aqui, para vocês olharem, né? Mas no próximo final de semana eu prometo que eu faço isso direitinho, tá? Olha, desejo uma excelente semana a você, a sua família, e nos vemos no próximo final de semana. Até lá!